A produção executiva, ela funciona como, eu coloquei aqui, tipo, nesse texto, o cérebro organizador. Mas a gente vai pensar, tipo, o papel da função da pessoa que está ocupando a produção executiva como a pessoa que tem que estar no controle e saber tudo aquilo que está acontecendo. Então, é a pessoa que vai imaginar, ela vai elaborar, compreender, pensar no presente, no futuro e saber o que evitar, saber identificar as oportunidades, saber o que fazer, saber o que não fazer. Essa é a função da produção executiva. O produtor executivo, ele tem ali a função tipo, de transformar uma ideia, de transformar algo, um projeto, em algo que seja realmente executável, mas que não seja só executável, que seja executável da melhor forma, num ambiente mais tranquilo, mais favorável para todo mundo. Eu sempre pontuo que a produção executiva é necessário muito que seja uma pessoa organizada, a pessoa precisa ser analítica. Se eu não sou, se não era analítica, a pessoa precisa compreender que ela precisa ser essa pessoa, sabe, naquele momento para desempenhar essa função. E que tenha habilidade de liderança, porque a liderança, ela é essencial para que a produção executiva consiga ditar o fluxo de trabalho que vai acontecer durante um projeto. Eu queria deixar bem claro para vocês que as coisas que eu estou pontuando da produção executiva é de entender o profissional como uma profissão, como um trabalho. A produção executiva é um trabalho, uma profissão, como um engenheiro, como um advogado, como outra qualquer. Por quê? O que acontece? A gente que trabalha dentro desse âmbito da cultura, meio que o imaginário que se tem é que trabalhar com cultura é um compromisso, é uma missão, sabe? Faz parte de trabalhar com cinema, de trabalhar com cultura, mas isso não é o ponto principal, é entender a profissão como uma profissão. Então, preciso ser remunerada, eu preciso ser remunerada, eu preciso ter critérios, eu preciso ter alguns critérios de entrega do meu trabalho e eu preciso que também seja correspondido isso à altura, entenderam? E a gente pode também se especializar em uma atividade específica. Então, a produção audiovisual, para quem gosta de distribuição, pode se especializar apenas na distribuição de projetos e de filmes, e buscar parcerias e trabalhar na venda. Então, eu sou muito bom em vender, eu consigo vender qualquer coisa. Eu sou assim, eu gosto dessa coisa da comunicação, eu gosto de falar, tem ali essa etapa, essa fase da distribuição, onde a pessoa pode se encontrar, pode fazer, eu gosto de escrever projetos, eu já escrevi, eu gosto de ter ideias, posso escrever e ficar nessa parte também de elaboração de projetos. Então, dentro dessa cadeia da produção executiva, tem muitas oportunidades no qual a gente pode estar. A responsabilidade de um produtor executivo, a captação de recursos. Então, é a busca por financiamentos, tipo, seja através de editais públicos ou privados, né, que a gente chama de incentivo direto. Uma das funções é elaborar propostas, orçamentos e apresentações para convencer possíveis apoiadores a investir no projeto. Se for um caso de precisar de patrocínio, Lei CMA, Lei Rouanet, outros editais de captação, tá? Construir um orçamento detalhado da produção, prevendo todos os custos necessários em todas as etapas, pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. O planejamento e o cronograma desse projeto, então, um planejamento, o fluxo de trabalho muito bem organizado, com prazos reais, prazos bem definidos, que respeita as etapas, mas que também respeita o processo de trabalho, criação da equipe. É também função do produtor executivo a contratação e coordenação de equipe. Muitas vezes o diretor ele tem as indicações, a gente tem aquelas indicações, mas às vezes cabe também ao produtor executivo saber intervir. Uma equipe mal planejada, mal feita, ela pode sim trazer muitos problemas para o projeto. E é papel do produtor executivo saber intervir e apaziguar os conflitos, para que a equipe possa trabalhar e fluir as atividades. Se eu for contratado para fazer o projeto de produção executiva, eu vou ler esse roteiro, aí eu vou com a minha expertise identificar pontos que eu posso propor de melhorias dentro desse projeto, desse roteiro, né, desse projeto criativo, para que esse projeto fique melhor, para que esse projeto fique mais interessante, por exemplo, para o edital que eu vou propor. O produtor executivo, dentro da hierarquia, ele está ali junto com o diretor. Então, ele tem que ter essa liberdade para
falar, identificar problemas que possam comprometer o projeto. Também o produtor executivo ele precisa organizar essas locações de transporte, hospedagem, alimentação, equipamentos necessários, tudo assim, com a equipe de produção. Não é lembrando que a gente está trabalhando com uma equipe, não existe só o produtor executivo, né, gente? Tem um produtor, tem um assistente de executiva, tem o produtor de set, o produtor de base, tem um produtor de locação, eu tenho os assistentes de produção. Então, é apenas porque o produtor executivo ele é a pessoa que vai ter noção de tudo que está acontecendo aqui para poder saber o que fazer, o que precisa ser feito para delegar essas atividades para as outras pessoas da equipe de produção. O produtor executivo também vai fazer a negociação com fornecedores e parceiros. Então, é a pessoa que também vai criar primeiro esse contato de abordagem, depois pode passar para o assistente, mas entender que vai precisar fazer a contratação dos serviços de transporte, de alimentação, vai atrás de parcerias, descontos, todas as coisas que possam influenciar aqui. Vai fazer a supervisão da pós-produção, saber cada etapa que está acontecendo, se está acontecendo tudo corretamente, se está cumprindo o cronograma, se está faltando alguma coisa. E vamos planejar a nossa distribuição, nossa circulação. Então, é planejar como que esse projeto vai chegar ao público, vou fazer antes aquela lista de festivais, de mostras de televisão, cinema, plataforma, streaming, redes sociais, traçar uma estratégia de divulgação, negociar contratos de exibição, então é identificar oportunidades, identificar onde que esse filme pode rodar, não estou falando só dos festivais que existem no mundo afora, estou falando também de oportunidades de licenciamento para os filmes, coisas assim. O orçamento executável e bem planejado, para isso a gente precisa ter noção de dinheiro, de quanto custa cada coisa. Eu coloquei como destaque na minha apresentação que é recursos, pessoas, recursos humanos, eles são muito importantes para uma produção executiva. E um produtor executivo, mais uma vez, ele tem que ser uma pessoa que cuida das pessoas, que pensa nas pessoas, tá bom? E aí também, uma coisa que eu me preocupo também é de entender o audiovisual dentro de uma cadeia, né? Que é, tipo, descentralizar esse recurso. Então, eu vou contratar gente, mas se eu preciso, se eu entendo que o audiovisual, o dinheiro vai circular, ele vai beneficiar, ele vai fomentar uma cadeia, se eu preciso comprar, minha equipe não tem equipamento, eu não tenho esse equipamento na minha posse, eu posso alugar, vai sair mais barato do que comprar, vou poder beneficiar outras pessoas que estão também dentro dessa etapa, vou poder fazer parcerias, porque o aluguel, ele também tem essa coisa, sabe? Tipo, às vezes a gente consegue boas parcerias com produtoras, a gente conhece pessoas que são importantes da cadeia audiovisual, faz essa relação para depois, sabe? Gente, tudo é um network. É muito importante a gente entender os processos, de onde nós viemos, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, principalmente porque nós escolhemos uma carreira que, infelizmente, ela não é uma carreira que está assegurada, sabe? É um aspecto ali dentro da sociedade que a cultura ela ainda corre riscos, assim, porque ela, embora seja determinada por políticas, ainda assim, é um ramo da indústria brasileira assim de trabalho que está ainda muito ligada à política, né? A quem está no governo, ao tipo de política vigente. Então, isso é muito complexo. Isso é importante porque, às vezes, quando a gente está dentro de um projeto audiovisual, que às vezes é até o nosso projeto audiovisual, a gente é proponente, a gente acaba não se remunerando bem, porque o mais importante é o projeto acontecer. Mas hoje também quero falar para vocês um pouco de como pesar na balança e sempre ter essa compreensão de que o nosso o trabalho também envolvendo a arte e também é político. E aí, quando ele é político, ele vai necessitar de um suporte, de leis que vão reger isso. Em 1986, no governo do Sarney, foi criada a primeira lei de incentivo ao fomento da cultura. Por quê? Acabou a censura, quem estava longe do Brasil podia voltar, as pessoas novamente podiam voltar a trabalhar com seus projetos, com teatro, com cinema, com música, com circo, mas não existe, mas durante muito tempo não existia mercado para essas pessoas. Então, quando eles voltaram para onde? Como trabalhar, como se estabilizar. Então, não existia nada que fomentasse. E aí o Sarney
que era o presidente então, ele criou essa lei, que é a Lei 7.505-1986, que era uma lei que previa o abatimento no imposto de renda de empresas ou pessoas físicas para repassar para projetos culturais. E aí, em 1988, a partir dessa Constituição Federal, grande Constituição Federal, a gente tem ali o estabelecimento dos princípios norteadores para políticas públicas da cultura. Esse artigo da Constituição é o que vai ser a base para todas as leis que nós temos hoje. E aí a gente chega em 1990, com a extinção do Ministério da Cultura e a revogação da Lei Sarney pelo presidente Collor, comprovando que a cultura, ela mesmo que seja obrigação, que seja um dever do governo promover o acesso à cultura, ainda assim é algo que está altamente ligado à política. Mas aí, em 1991, a gente tem ali já um novo respiro para o nosso setor cultural no Brasil, que é a criação do PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, também conhecido como Lei Rouanet, que foi um programa que foi criado dentro já do governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente chega em 1993 com a nossa criação da Lei do Audiovisual, que foi essencial para o que é o que nós temos hoje, porque é a lei que prevê os mecanismos de incentivos fiscais e direitos de comercialização de obras para a produção também, patrocínio para gente, não estou lendo, para a produção, impostos, Condecim, enfim, a lei do audiovisual, ela é o que proporciona o fomento do audiovisual. Essa lei também é de incentivos fiscais, então ela não é uma lei que dá dinheiro, no fundo ele não vai dar dinheiro, ele também vai fazer que a pessoa consiga captar recursos com patrocinadores, mas também vai gerenciar e vai regulamentar os impostos e as taxas que nós temos hoje, que é o que mantém o audiovisual. Em 2021, nós tivemos a criação da ANCINE, Agência Nacional de Cinema, que é responsável pela aplicação e fiscalização dessa lei. Desse modo, a ANCINE ela consegue trabalhar de forma paralela já, não está mais ali dentro do Ministério da Cultura. Então, sendo uma agência, ela tem autonomia, entre aspas, para trabalhar. Por que entre aspas? Porque no último governo, a ANCINE praticamente deixou de existir. E aí, em 2014, a gente teve a criação da Política Nacional de Cultura Viva. Ela é basicamente a lei que reconhece a produção cultural das comunidades. Por que isso é importante? Porque isso faz com que aconteça a democratização de fato do acesso à cultura, porque antes era assim, a cultura era ir ao teatro, cultura era assistir a orquestra, acesso à cultura era a pessoa poder ir a um show, e até então as outras comunidades, as comunidades locais que estavam produzindo cultura, e que são os responsáveis, na verdade, pelo maior acesso à cultura na sociedade, elas não eram visíveis e elas não tinham não só regulamentação, mas elas também não tinham nenhuma política de acesso, nenhuma política de fomento para essas comunidades, que hoje a gente chama de pontões e panteões de cultura. Então, todos os editais que nós temos hoje, eles são previstos são previstos, né, o fomento, enfim, de todas as formas. Essa política nacional, ela passou por várias transformações, várias mudanças, porque ela foi uma política que foi introduzida ainda no primeiro governo do Lula, com o Gilberto Gil, que era o secretário de Cultura, mas aí depois ela foi passando por algumas adaptações, e até chegar no que a gente tem agora. 2020 foi o ano de lançamento da primeira Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que nos preveu ali 3 bilhões de reais, né, para ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Foi um edital que foi muito democrático, que, diferente dos outros editais que previam muito uma coisa de portfólio muito grande para produtores, a Lei Paulo Gustavo não. Ela abriu muitas oportunidades para quem estava começando, para quem não tinha portfólio, para quem tinha... Enfim, assim, foi uma lei que as cidades, os municípios, eles só tinham que enviar uma proposta muito simples para a Secretaria de Cultura para poder aderir a esse edital. Então, tinha cidades, por exemplo, municípios que nem tem ainda Ministério, que não tem Secretaria de Cultura,
mas eles conseguiram executar esse edital a partir da própria estrutura das secretarias. São 2 editais emergenciais, então isso significa que são únicos, que eles não vão acontecer mais, que eles estavam ali inseridos dentro apenas dessa perspectiva, dessa necessidade desse momento. Chegamos em 2025 com a nossa PNAB, que é a nossa política nacional Aldir Blanc. E por que é a diferença? Por que a lei Aldir Blanc é diferente da PNAB, que é a nossa atual agora lei? Agora não é mais emergencial. A PNAB ela é uma política. Então, se ela é uma política, ela vai ter um calendário, ela vai acontecer todos os anos. Esse fundo, né, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele precisa que essas taxas, que essas arrecadações elas aconteçam para que exista dinheiro para isso. E aí, o que acontece? Quando a gente vai solicitar a captação de um filme, de um longa-metragem, através do Fundo Setorial do Audiovisual, através da Lei do Audiovisual, a gente precisa propor um projeto que seja lucrativo para esse fundo, porque a gente vai precisar devolver esse dinheiro. A gente recebeu uma formação muito, muito boa, assim, valiosíssima da Ancine, foi o Paulo Acaforado, que foi presidente da Ancine, e ele esteve lá com a gente na FAV por alguns dias para falar sobre formação, para falar sobre execução de projetos, como escrever projetos, e aí ele usava muito um termo que era o jogo do audiovisual. Entender que o audiovisual ele é um jogo, ele é uma indústria, ele é um produto, a gente está falando sobre um mercado, a gente não está mais falando aqui sobre apenas a fomentação da cultura. Agora a gente entrou num campo onde a gente está falando sobre um produto. Quando a gente tem o nosso projeto aprovado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, a gente pode fazer o quê? Bater nas portas das grandes empresas, a gente pode bater nas portas das grandes produtoras, dos grandes estúdios, com essa nossa carta, né, tipo de aprovação, para dizer, olha, eu posso captar no Fundo Setorial do Audiovisual, você tem interesse em fazer um pré-licenciamento comigo? Então, o que acontece hoje em dia? Existe essa possibilidade, né, dos projetos eles serem pré-licenciados por algum streaming antes de ser realizado. E aí, quando a gente faz esse pré-licenciamento, o streaming, sei lá, digamos, fiz um pré-licenciamento para a Netflix, me deu meu projeto X. Aí eu aprovei lá no fundo setorial esse projeto, falaram, ok, pode ir. Eu fui na Netflix, a Netflix se aceitou fazer esse projeto comigo e eles vão entrar comigo com 20% do orçamento total. E em troca, eles vão ter os direitos exclusivos para exibir esse filme durante 2 anos. Mas eles vão me dar esse orçamento agora, eles não vão me pagar daqui a 2 anos, ou não vão me pagar quando o filme chegar lá para eles, entenderam? Esse dinheiro ele vai entrar agora no meu orçamento, com pré-licenciamento, então eu vou poder aumentar o meu orçamento de produção. E aí esse filme vai ficar licenciado para a Netflix. Aí, depois de 2 anos encerrando esse licenciamento, eu posso pegar esse filme e vender para outro streaming, para quem eu quiser. Eu posso licenciar de novo, eu posso licenciar, e dentro desses contratos de licenciamento também, eu posso, por exemplo, colocar lá uma cláusula que ele vai ser licenciado apenas para a Netflix Brasil, ou vai ser mundial, ou vai ser apenas América Latina, ou vai ser coisas específicas, sabe? Então, o Prodecine, que é esse Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro, ele é dedicado apenas à área cinematográfica, né? Desde a produção e a distribuição e comercialização e exibição. Funciona assim, por exemplo, precisa de regulamentação essas leis, elas precisam ser fiscalizadas para elas serem aplicadas e para que isso aconteça. E entender que a cadeia, ela existe desde fomento, produção, distribuição, comercialização, exibição, tudo isso está sendo regulamentado pelo Prodecine. O PRODAV é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Audiovisual Brasileiro. Ele tem a mesma base do Prodecine, mas ele é dedicado apenas a obras audiovisuais brasileiras. Por quê? Porque o Prodecine ele vai ser para exibição, comercialização também dos filmes. Então, os filmes americanos, os filmes da Netflix, na verdade, Netflix não, porque não tem regulamentação ainda para isso. Eles podem fazer o que eles quiserem. O Proinfra, ele já é um programa que ele é totalmente dedicado, né, à infraestrutura do setor, como modelização, investimento em tecnologia. Isso aqui ele já é um pouco mais específico para certas produtoras com quinais.
A Agência Nacional ela é uma autarquia que ela possui regulamentações próprias para a área do audiovisual. Tipo, ela é uma empresa, uma autarquia, ela é ligada ainda ao governo do Brasil, ao Ministério da Cultura, mas por ser uma autarquia, ela tem certa autonomia. Gente, eu já ouvi gente reclamando na internet, gente, as pessoas me mandam cada coisa que acho que eu não vou me incomodar, mas eu me incomodo. As pessoas, por exemplo, pontuando que regulamentação do VOD, pode, a gente chama VOD no mundo audiovisual, porque eu não sei. A regulamentação do VOD, que é o streaming, vai fazer o aumento, por exemplo, da taxa de condensine, significa que isso vai ficar mais caro para o contratante, para o público, né, para o espectador. Então, significa que agora, se tiver a regulamentação, né, do streaming no Brasil, a Netflix vai passar de R$ 50 para R$ 60, R$ 70, coisas do tipo. Atualmente, os streams, eles fazem o que eles querem, eles cobram os valores que eles querem, a porcentagem que eles querem, e não existe nada. Se a Netflix hoje quiser fazer uma pesquisa lá e aumentar o preço dela para R$ 100, ela pode fazer isso para R$ 100. Não necessariamente ela vai estar repassando mais imposto, não vai. O Fucines, ele é um fundo, só que é um fundo com data, então, tipo assim, não dá para entrar mais nesse fundo, só deu para entrar até um certo período aí. E a Condecine Remessa, ela é uma contribuição obrigatória destinada ao setor audiovisual, tipo, e possui como função a sobretaxa de 11% sobre remessa para o exterior. E ele é para todas as coisas do audiovisual, gente, não é só para cinema, não, a publicidade também paga esses impostos, tá? Gosto tipo, de organizar o pensamento para começar algo novo, sempre a partir do pressuposto de um planejamento estratégico, que tem vários tipos. Tem esse briefing, né, que é esse exercício do pensamento de etapas que são necessárias para organizar. Tem essa divisão de o que, quem, por quê, para todos os onde, para quê, para quê, etc, etc. Mas também existe os mais simples, que é o quem, como, quando, quanto vai custar. Existem várias formas, né? Tipo, algumas estratégias de planejamento estratégico que a gente pode adotar para dentro da nossa gestão de pensamento mesmo. Isso aqui entra na coisa da organização do pensamento, de saber, de fazer as perguntas certas para ter as respostas. E aí, com essas respostas, eu vou escrever o meu projeto. Então, que tipo de atividade será desenvolvida, quem irá organizar, haverá apoio, haverá parceiro, quem vai pagar os custos, haverá patrocínios, para quem a atividade se direciona, quem é o público alvo. Todos os editais, eles fazem essa pergunta de público-alvo. Ao mesmo tempo que eles fazem essa pergunta de público-alvo, eles têm uma pergunta muito específica depois. Você tem um público-alvo? Qual? Como? De que forma será desenvolvida a atividade? Quais as estratégias? Qual a programação? Quais as atrações? Quando? Prazo, gente, que datas, horários? Máximo de informações concretas. Onde? Isso aqui também é muito importante, coisas concretas. Não é em uma cidade do interior, não é em uma escola, não é em um bairro aí qualquer, em uma casa de alguém, não é. É informações concretas. E por quê? Quais são os principais argumentos que justificam a importância de se realizar essa atividade? Por que isso aqui é importante? Isso aqui que eu estou querendo fazer é uma boa ideia? É importante para quem? Por quê? Qual a relevância disso? Quando a gente vai fazer a nossa apresentação, é a contextualização, o nosso o quê. Eu gosto muito de pensar nessa ideia mesmo do pitching, de que o meu projeto ele precisa ser tão claro que eu consigo explicar ele para uma pessoa ali em 3 minutos, entendeu? Um pitching de elevador. Então, a gente precisa ter um texto que tenha um nome no título de projeto muito interessante, que tenha um bom nome, que seja um nome criativo, que seja um nome que represente muito bem o que o meu projeto é, ter um resumo ou uma descrição que vai evidenciar a importância desse projeto. Ter um contexto do que é esse projeto,
uma proposta estética, dedicar tempo para isso, para mostrar que você tem o conhecimento técnico daquilo, ter um lugar, ter uma duração e demonstrar que você sabe, você tem um domínio do tempo que vai levar para fazer aquilo. Isso é muito importante, porque é isso que vai demonstrar que a pessoa que está escrevendo sabe executar, porque dá para saber quando a pessoa não vai ter condições de executar um projeto a partir do que ela escreve. Quando a gente vai escrever esse nosso objetivo geral, onde a gente vai colocar todas as descrições, as coisas que a gente vai falar sobre o nosso projeto, a gente tem que apresentar como que esse nosso projeto ele vai pretender contribuir para um cenário para melhorar algo. Coloquei muito entre aspas aqui, porque tem que ter muito cuidado nesse momento para não criticar, para não dizer, na cidade não tem nada de bom, os últimos filmes foram feitos, foram um fracasso, não usar esses termos, não usar isso. Então, ou aproveitar tipo, essa oportunidade, demonstrar que a gente tem um conhecimento do cenário artístico-cultural local. E isso serve para mostrar justamente esse conhecimento do cenário, saber o que está acontecendo. E aí precisamos ter objetivos qualitativos e quantitativos. Aqui eu estou falando sobre qualidade e estou falando sobre quantidade. Então, eu preciso focar na qualidade daquilo que eu vou propor e eu preciso focar também na quantidade, falar exatamente a quantidade do que eu vou propor. Eu preciso dizer quantas pessoas eu vou contratar, quantas oportunidades, não quantas oportunidades de emprego para profissionais locais eu vou proporcionar. Eu preciso falar quantas pessoas vão ser alcançadas. E sobre qualidade, vou falar sobre como que questões técnicas que eu pretendo utilizar, eu preciso falar sobre o meu conceito visual, preciso mostrar que eu tenho esse domínio, preciso mostrar um cuidado e demonstrar o domínio do estudo técnico para a realização daquele projeto. E aí a gente também tem os nossos objetivos específicos, que são também qualitativos e quantitativos. Justamente são esses objetivos mais que, assim, eu sugiro colocar sempre em tópicos, não fazer um texto corrido, um parágrafo, 2 parágrafos, dizendo, meu objetivo é esse, vírgula, outro objetivo é esse. Mas, quando eu vou escrever sobre esse filme, e aí eu vou falar, é o meu objetivo geral. E aí, ponto. E os meus objetivos específicos, 2 pontos. Aí eu vou colocar em tópicos, sabe? Produzir um filme de curta-metragem de até 25 minutos. 2, falar sobre representatividade da Amazônia, não sei o quê, dos mitos e das lendas. 3, gerar 35 oportunidades de trabalho para profissionais locais. Mas tem uma coisa que pode sempre nos auxiliar a entender esse processo, é ter referências e entender o cenário local, cultural. E no detalhamento das nossas atividades, das nossas metas, a gente precisa desses objetivos específicos que correspondem às nossas metas a serem alcançadas, elas precisam ser concretas, elas precisam ser alcançáveis, elas precisam fazer sentido. Não podemos inventar coisas que não podem ser executáveis. Precisamos tipo, pensar nos insumos, a infraestrutura, a equipe, todas as necessidades do projeto, o tempo que vai levar para executar tudo aquilo. São pequenos erros que a gente comete, que são erros que vão tirar pontos da gente. É isso, é um fato, sabe? Então, tu precisa escrever um projeto impecável, ter atenção a tudo, não cometer erros, somar suas horas de execução, somar o seu orçamento, somar o seu cronograma muito bem, fazer tudo muito bem organizadinho ali, porque tudo isso vai ser um critério de pontuação, porque são muitos projetos para ser avaliados, e aí acaba que o critério que vai determinar o projeto selecionado do não selecionado é muito pequeno, são poucos pontos de diferença, sabe? E aí, aqui a gente vai falar sobre a nossa justificativa, né? Do porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, entender, é caprichar, ter o domínio do porquê que esse projeto é importante. E quando, às vezes, a gente acaba entrando no aspecto de falar por que esse projeto é importante para a gente, como se isso fosse o suficiente para fazer o governo dar R$ 150 mil para a gente.
não é nesse aspecto de justificar da importância emocional para a gente. A gente precisa encontrar essa justificativa e falar sobre essa justificativa para a realização desse projeto para dentro do cenário cultural, para dentro das pessoas, para fazer um sentido mesmo para o governo falar, me dê esse dinheiro, porque eu vou fazer uma coisa que vai ser relevante, que vai ser bom, que eu vou conseguir entregar dentro do prazo, eu consigo executar, eu posso fazer isso, eu tenho uma equipe. Gente, é falar que pode e mostrar como pode. A gente precisa também entender quem é o nosso público principal, como eu falei. Tem um público principal, embora nos editais tenha lá aquela opção, não, esse aqui não é para o público principal, é para todo mundo. Mas é muito interessante a gente ter um direcionamento, tá bom? E a gente precisa ter atenção aos públicos e vulnerabilidade social, porque a gente precisa prever ações para esse público, porque isso pontua e também é critério para perder pontos. E aí, ações de acessibilidade, elas não precisam ser todas que estão lá na caixinha do edital. Elas não precisam ser complexas também. Por exemplo, nesse projeto aqui do Solab, as ações de acessibilidade, elas são linguagem simples e são uma ação de acessibilidade. Utilização de uma plataforma acessível, que é o Meet, utilização tipo, de arquivos simples, que vai ser o formato que vai ser enviado para vocês, que vai ser em PDF. Isso é um recurso de acessibilidade. Precisa ter um bom portfólio, precisa demonstrar que tem experiência para executar um projeto. Porque, assim, para quem está executando esse projeto, para a Secretaria de Cultura, para a empresa e tal, etc., eles precisam ter a garantia que a pessoa que está pleiteando aquele certame, ela tem condições de executar, ela tem conhecimento técnico daquilo. E aí, como que ela vai comprovar? É através do portfólio, é através de mostrar que ela já fez aquilo antes. Então, para isso, a gente precisa ter um portfólio. Se eu não tenho ainda um portfólio, por exemplo, na atividade que eu estou pleiteando, como produtor executivo de um curta-metragem, eu preciso me associar a quem tem. Eu preciso trazer para a minha equipe pessoas que comprovem que eu tenho equipe técnica para entregar esse projeto. E aí, para finalizar aqui, um projeto, a gente precisa ter, assim, demonstrar que a gente tem o conhecimento da legislação pertinente, que a gente leu o edital, a gente leu muito bem o edital e que o nosso projeto cumpre todos os critérios desse edital. Que a gente tenha o conhecimento desse edital, exatamente. Conheço a lei, eu conheço o edital, que é o instrumento de seleção, eu tenho conhecimento específico da área que eu estou pleiteando o meu projeto, então eu sei tudo sobre isso. Eu sei o tempo que leva para fazer um filme, eu sei o tempo de uma eu sei o tempo de uma produção, eu sei o tempo de uma pós-produção. E eles vão saber isso pelo tempo que eu vou colocar no meu cronograma. Eu tenho conhecimento do cenário cultural local, então eu posso propor sugestões para o cenário cultural através do meu projeto. E as pessoas têm interesse, sim, em conhecer a cultura do Norte, e saber o que acontece no Norte. Vai ser um choque, assim, tipo, de entender que a cultura do Norte, ela é viva, ela é diferente, ela não é só o clichê. E eu também descobri, tipo, nessa minha jornada, que também precisa ter o clichê. Porque o clichê, ele é essencial ali, sabe? O clichê, dentro da nossa narrativa, ele é como se fosse a isca. Eu acho que não pode ter apenas o clichê.